Abertos os trabalhos da 18ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Está em discussão, aprovada a ata. Indago o eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor José Mendes Neto, se deseja sustentar oralmente qualquer dos feitos. Senhor presidente, caso se confirme a sustentação oral no item 80, contas do Executivo de Tarumã, eu gostaria de me manifestar. Perfeito. Há requerimento de sustentação oral do Ministério Público de Contas, condicionado à sustentação. De fato, há um requerimento de sustentação oral para o item 80, de responsabilidade da doutora Cristiana de Castro Moraes, bem assim para o item 49, do conselheiro Renato Martins Costa, e os processos sofrerão alteração na sua ordem quando chegarmos aos feitos municipais. Palavra dos conselheiros ao início da sessão, se desejarem se manifestar, não há interesse, então podemos partir para a ordem do dia. Eu vou relatar inicialmente o item primeiro, que cuida das contas da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Secretários doutores Edson de Oliveira Giriboni e Rogério Menezes de Mello, exercício 2011. Antecipei a vossas excelências tanto o relatório quanto o voto, e este conclui acompanhando a instrução aos órgãos técnicos pela regularidade das contas, quitando-se os excelentíssimos senhores secretários e ordenadores de despesa, liberando os responsáveis pelo almoxarifado e adiantamento. Quanto à representação objeto do TC 16879, a instrução prosseguirá de forma autônoma para o fim do disposto no artigo 214 do nosso regimento interno. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. O item segundo cuida de um contrato da Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar, Comando de Policiamento do Interior 1, contratada Salles e Lopes, para prestação de serviço e fornecimento de refeições processadas e preparadas. Eu antecipei o relatório e a instrução não é favorável, porque, apesar do esforço da origem, permanece sem adequada justificativa as falhas anotadas ao longo da instrução. Exigência de quantitativos correspondentes à quase totalidade do objeto, desprovido de qualquer explicação técnica, um excesso inexcusável que atenta contra a nossa súmula 24. Soma-se a isso comprovação de experiência anterior, mediante obrigatória apresentação de no mínimo 2 atestados de capacidade. A enxuta divulgação do torneio, limitado à imprensa oficial, exigência de comprovante de quitação junto ao Conselho Regional de Nutricionista, falhas de menor gravidade, que em outras condições poderiam ser relevadas, mas aqui assume especial importância ante a adesão de apenas 2 licitantes, cenário sugerir efetivo prejuízo à disputa. Quanto aos 13 aditivos que se seguiram, ainda que justificados em boa ordem formal, seguem o inevitável destino do certame e do contrato dos quais descendem, pela irregularidade do pregão, do contrato e termos aditivos. Em discussão e votação, aprovado. Itens 3 a 5 são contratos da Secretaria de Ensino Superior. Na verdade, são convênios. É um convênio da Secretaria de Ensino Superior e a Fundação Padre Anchieta, com o objetivo de promover a realização de ações educativas, culturais e administrativas necessárias à execução do Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. A instrução é favorável e eu encurto razões para concluir pela regularidade do instrumento convênio, bem assim dos aditamentos números 1 a 6. E respectiva prestações de contas dos exercícios 2009 e 2010. Em discussão e votação, aprovado. E por derradeiro, da pauta estadual, o item 6, que é um contrato da DERSA com o consórcio Diagonal Concremate IM. A única pendência apontada era o cálculo do percentual de acréscimo incidindo sobre as quantidades do segundo termo aditivo, ao invés daquelas constantes do ajuste original. Foi devidamente ajustada na planilha de folhas 1901. Diante das manifestações do órgão de inspeção e da diretoria-geral, que aconselha a aprovação da matéria, o voto segue este caminho, pela regularidade do terceiro termo aditivo modificativo. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator, a palavra do conselheiro Renato Martins Costa.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, os eminentes procuradores, doutor José Mendes, doutor Denis Della Vedova, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, 7 e 8, cuidam de concorrência internacional, contrato e aditivos de interesse do metrô e concorrência e contrato de responsabilidade da FDE. Com unanimidade da instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. No item 9, senhor presidente, a despeito de estarmos na fase recursal, foram juntados documentos que comprovam que houve, no âmbito judicial, já que a FDE executava uma APM para receber recursos que foram repassados e sobre os quais a prestação de contas não tinha sido prestada, houve uma composição judicial que parece ter solvido a matéria. Então, eu vou retirar de pauta e, a seguir, abrirei vista ao doutor Ministério Público para o competente parecer. Perfeito. A matéria fica adiada para reinstrução. A palavra, portanto, é da conselheira Cristiana de Castro Moraes, na sequência. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato inicialmente o item 10, em exame, contas referentes ao exercício de 2012 da Diretoria de Ensino da região de São Bernardo do Campo, da Secretaria de Educação. As contas de 2012 da Secretaria de Educação e as demais UGEs que integram foram apreciadas por essa primeira Câmara em 15 de março de 2016. Quanto a essa conta específica dessa UGE, a 7ª DF fez apontamentos relacionados com os itens adiantamentos, processo de despesa, execução contratual, descumprimento contratual e bens patrimoniais. Os responsáveis foram notificados e ofertaram esclarecimentos de documentos, que foram analisados por ATJ, PFE, MPC e SDG, e todos se manifestaram pela regularidade com recomendações. Conforme eu fiz constar do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, a Diretoria de Ensino envidou esforços procurando sanar os apontamentos que levaram à apreciação de suas contas em separado. Como bem salientou o SDG, falhas similares foram apontadas nos exercícios anteriores, sendo levadas ao campo das recomendações, não havendo tempo hábil para que as providências noticiadas fossem implementadas no exercício que ora se examina. Nessas condições, eu acompanho toda a instrução da matéria e voto pela regularidade com ressalva. Em discussão, em votação, aprovado. Os itens 11 e 12, senhor presidente, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Matéria adiada. Eu examino agora o item 13. Aqui nós estamos examinando um terceiro termo, que é um termo de rescisão, e um quarto termo, que é termo de cessão de contrato, referente a um ajuste firmado entre a Sabesp e a empresa Hoffling Advogados Associados, objetivando a prestação de serviços de cobrança jurídica amigável judicial, voltados à recuperação de créditos vencíveis. Aqui eu acho que não há como acolher as alegações da Sabesp em se desfazer da rescisão contratual levada a efeito em terceiro termo e permitir uma cessão dos direitos do contrato que era expressamente vedado no ajuste inicial. E conforme ressaltado pela instrução processual, o quarto termo não poderia gerar efeitos, por ser nulo de pleno direito, haja vista que, aludida a cessão, deu-se posteriormente a pactuação do terceiro termo, que era de rescisão contratual. Assim, a contratada não detinha mais os direitos em relação ao ajuste inicial. Feitas essas considerações, na conformidade do relatório e voto que encaminhei a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade do terceiro termo de rescisão, pactuado em 30 de julho de 2007. Porém, considerando os pronunciamentos da terceira DF, PFE, ATJ e SDG, eu voto pela irregularidade do quarto termo, que é o termo de cessão, firmado em 28 de agosto de 2012. É como voto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 14 é uma concorrência, um contrato firmado pelo DR São Paulo e a construtora Coan.
Aqui a instrução é toda pela regularidade, a fiscalização se manifestou pela regularidade, a TJ Engenharia, Economia, Chefia e PFE, todos pela regularidade. Foram acrescidos termos de aditamento, a fiscalização também não registrou nenhum apontamento. Conforme relatório e voto que encaminhei previamente Vossa Excelência, entendo que os elementos constantes dos autos permitem concluir que a matéria se encontra em condições de receber a aprovação dessa Corte. Nessas condições, meu voto é pela regularidade da concorrência, do contrato, dos termos aditivos e modificativos, bem como pelo conhecimento dos termos de vencimento provisório e definitivo. Em discussão e votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 15 e 16, ambos versam sobre concorrências e contratos firmados entre a Companhia de Metropolitano de São Paulo, Metrô e os consórcios. O número 15 com o consórcio Modertrem e o item número 16 com o consórcio BTT Linha Azul. Aqui o MPC, considerando a existência de inquérito administrativo, entendeu que a apuração de irregularidades vai além do conteúdo desses autos, manifestando-se pelo sobrestamento do feito. A PFE endossou a propositura do MPC no sentido do sobrestamento do feito. Eu também encaminhei previamente relatório e voto a Vossa Excelência e eu acolho os pronunciamentos de PFE e MPC no sentido que as informações externas aos presentes autos e fundamentais para o deslinde da matéria sejam encaminhadas em momento oportuno, com o sobrestamento do presente feito. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. E o item 17 examina um termo de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde, o IGE, Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo, e a Casa de Saúde Santa Marcelina. A TJ e PFE pela regularidade. Verifica-se do processado que os pontos levantados nos autos foram saneados ou aclarados pelas justificativas apresentadas e documentos anexados. Eu anoto que convênios da espécie celebrados entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa Marcelina não é matéria nova nessa casa. A exemplo do Tratado do TC 4098-026-14, que, inclusive, é contemporâneo com o que agora se analisa. E esse TC foi julgado regular. Lembro também que a devida prestação de contas referente a esse convênio em exame deverá ser apreciada no seu momento oportuno. Diante desse contexto, acompanho as manifestações favoráveis assessoria econômica, jurídica, chefia da TJ e PFE e voto pela regularidade do convênio. Em discussão e votação, aprovado. Encerrada a matéria constante da pauta estadual, com os cumprimentos do Dr. Denis Vedova Gomes, representante da Fazenda do Estado, passamos a examinar os processos municipais. Se os conselheiros estiverem de acordo, vamos privilegiar os exames dos itens 49 e 80, assim, prestigiando os advogados presentes. No item 49, a solicitação do atual prefeito, Dr. Marco Hernani Issa Luiz, se estiver presente, solicito que ocupe a tribuna dos advogados. Os cumprimentos ao Dr. Marco Hernani Issa Luiz, prefeito do município de Altinópolis. A palavra será da conselheira relatora. Trata-se de uma concessão, a prestação de contas e repasses públicos ao terceiro setor. Eminente prefeito terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Perdão. Desculpa. Sou eu. Estou trocando o relator. É do conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Marco Hernani Issa Luiz, eminente prefeito da cidade de Altinópolis, que hoje comparece para sustentar suas razões. E o faz no processo que cuida de prestação de contas de repasses efetivados no ano de 2011 por aquela prefeitura Hospital de Misericórdia de Altinópolis. Esse repasse aconteceu no bojo de um convênio que visa a execução de serviços médico-hospitalares. A instrução apresentou-se desfavorável, assim foram as manifestações de ATJ e do Ministério Público. E os principais pontos iluminados que determinaram os pronunciamentos desfavoráveis são de que o Executivo
teria transferido valores e os deixado ao inteiro alvedrio do hospital, furtando-se de acompanhar a alocação do numerário nas rubricas corretas. Assim é que percentuais repassados recaíram sobre setores não especificados no plano de trabalho, como tais recursos humanos e reflexos, serviços de terceiro, pessoas jurídica e física, materiais permanentes, encargos de outros exercícios, contribuições sociais em atraso com multas correspondentes, imposto predial, serviços administrativos, assessoria jurídica, aluguel de imóvel para a frota de ambulâncias, embora aponte a instrução que o hospital apenas tenha uma viatura. E, assim, igualmente, teriam ocorrido despesas de cerca de R$1.900.000 junto a clínicas, laboratórios e profissionais de saúde diversos, desvinculados daquele nosocômio, sem o necessário suporte dos termos do convênio. Houve contratação de pessoal, igualmente, o que a instrução aponta como poderia caracterizar uma desobrigação da administração de recorrer a processo seletivo para prover cargos e funções nas suas unidades. Enfim, esses os pontos principais anotados em desfavor da instrução. Aqui, sobre a bancada, quando chegamos, recebi, acredito que Vossas Excelências igualmente, um quadro que demonstra a boa posição da cidade de Altinópolis na avaliação dos serviços prestados ao SUS, o que ilustra bem o cuidado que deve ter aquela administração, inclusive porque o doutor Marco é médico, né? E certamente deve se preocupar especificamente com esses aspectos. Mas eu ressalto que aqui estamos diante da verificação de uma hipótese concreta, prestação de contas e recursos repassados à Associação de Misericórdia Local. E, assim, a matéria deve ser encarada. É o síntese do relatório, senhor presidente. Palavra do eminente prefeito, doutor Marco Issa Luiz. Boa tarde, presidente, doutor Edgar, doutor Sérgio, Ministério Público de Contas, doutora Cristiana, doutor Renato Martins, conselheiros do Tribunal de Contas, demais presentes aqui hoje. Bom, eu tive a oportunidade de ser vereador da minha cidade, ter sido presidido a Lei Orgânica dos Municípios, em 89, e logo depois ter assumido a Secretaria Municipal de Altinópolis, no ano de 91, 92, e depois o primeiro mandato como prefeito. Sou médico pediatra e, desde então, tenho militado muito na questão pública. E se hoje a nossa saúde tem essa avaliação, depende muito daqueles serviços que são prestados na nossa cidade. E nós temos, senhor presidente, senhores conselheiros, ousado muito. O doutor Renato Martins Costa, quando trabalhou no gabinete do governador Fleury, se lembra muito bem que nós tivemos que constituir um grupo de prefeitos em todo o estado de São Paulo, porque havia, na época, uma situação extremamente favorável aos municípios, em que a política que era feita era a política de corte de procedimentos. Os municípios foram cortados em 70%, e, na época, a iniciativa privada que prestava atenção complementar ao SUS, por uma falha da Secretaria de Estado, não cortava nada. E nós assumimos, então, a coordenação desse grupo para poder trabalhar a questão de modelo assistencial no estado de São Paulo. E, desde então, Altinópolis é uma cidade de 16 mil habitantes atualmente, e com um único hospital, onde todos os altinopolenses nascem nele, nós fizemos um modelo assistencial na época, em que existia uma verdadeira parceria entre o governo federal, estadual e municipal, quando municipalizamos a saúde em 89. Nós tivemos, na época, senhores conselheiros, Ministério Público de Contas, assumimos um hospital municipal, o que hoje os prefeitos se recusam, porque é muito difícil fazer gestão de uma saúde com um hospital. Os gastos hospitalares hoje são enormes, vocês devem estar analisando isso. As santas casas e os hospitais filantrópicos estão sofrendo extremamente, e os municípios estão como aquele sapo que é esquentado em fogo brando, porque nós somos obrigados hoje a garantir assistência médica, assistência à saúde 24 horas. E eu aqui quero dizer a esse egrégio tribunal que nós não estamos tendo voz
eu sou atualmente presidente do consórcio dos municípios da Alta Mogiana, e nós temos sido responsabilizados, conselheira, por todo o atendimento 24 horas. O modelo assistencial hoje do Sistema Único de Saúde do Governo Federal é centrado na estratégia da saúde da família e na unidade de atenção básica, que fecha às 5 horas da tarde. Não funciona à noite, não funciona no final de semana, ponto facultativo e fim de semana. Portanto, nós somos obrigados, como prefeitos, a garantir assistência à saúde 24 horas para a população. Por isso, nós recorremos aos hospitais, aonde existem hospitais em cidade de pequeno porte, e nós somos obrigados a pagar todo o hospital. Na época, nós discutimos na Secretaria da Saúde da Municipalização, nós fizemos um convênio com a Santa Casa, que já estava quebrada na época, em 96, com atraso de funcionários, 13º atrasado, nós fizemos um modelo que foi aprovado nesse Tribunal de Contas de convênio de gestão. Não foi convênio em cima de pagamentos por procedimentos, que hoje quebrou todo o sistema de financiamento do SUS, inclusive com trabalhos feitos aqui nessa casa, pela procuradora do Ministério Público, doutora Hélida, que coloca isso com muita força e, portanto, foi convidada por nós para participar de um evento do Coman essa semana em Ribeirão Preto. Obrigado. E Franca, para se discutir toda essa situação hoje do financiamento da saúde. Lá em Altinópolis, nós nunca pagamos a Santa Casa por procedimentos. A gente sempre pagou a Santa Casa pelo custo total e o valor total de gasto que ela tem para se manter funcionando. Por isso que o município sempre gastou acima, né, dos índices, historicamente, trabalhando desde 89. Tentamos vários modelos. Tentamos, principalmente na contratação de médicos, que hoje é um grande problema. Tanto que o governo federal teve que construir o programa Mais Médicos. E, no entanto, nunca deixamos cair essa situação da qualidade da atenção. Tanto é que eu sou prefeito pela 4ª vez, por isso, sempre a nossa bandeira foi a questão das políticas públicas sociais e, principalmente, a área da saúde, que é aquela que aflige as pessoas. E sempre fomos precursores de programas inéditos. Por exemplo, saúde da família, enquanto que o governador falava sobre ele, nós colocávamos em prática. Enquanto o Ministério falava, nós colocamos em prática, desde o ano 2001. E essa Corte sempre viu isso. Por isso que eu quero aqui relatar que todos os convênios nossos foram aprovados. Inclusive, hoje, o convênio de 2015 acabou de ser aprovado por essa Casa. Eu gostaria de colocar como defesa dessas questões apontadas pelas assessorias as relatorias dos conselheiros desde 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, que foram no detalhe do processamento das coisas e do funcionamento das coisas. Essa pesquisa que eu trouxe é um indicador do Ministério da Saúde, o Índice de Desempenho do SUS. Esses indicadores são referentes ao ano de 2011, porque eles foram publicados em março de 2012. Portanto, Altinópolis é uma cidade do Grupo 5, atenção básica com 100% de cobertura no Programa de Saúde da Família e uma unidade hospitalar que atende a população de Altinópolis, inclusive da região, funcionando 24 horas por dia, fazendo serviços de parto, internações, atendimento 24 horas de pronto-socorro e pronto atendimento. Todos os recursos que nós repassamos para o hospital, vocês vão ver a proporção entre o recurso municipal e o recurso federal, nós praticamente colocamos 3 vezes o valor no hospital para que ele funcione de forma plena. E a garantia está aí pelos indicadores do SUS e pela percepção da população, que nós fizemos até pesquisa de opinião pública, porque hoje o que nós temos não é só a discussão do financiamento, mas a percepção da população que pensa, às vezes, negativamente em relação ao SUS e que nas cidades pequenas ela é a todo momento trabalhado pela grande imprensa para não aprovar o SUS. E lá em Altinópolis, a própria população aprova o atendimento do SUS. Eu aqui quero colocar a necessidade de colocar uma questão que foi posta nessa defesa, que o que nós anexamos, o hospital e a prefeitura, foi a posteriori da avaliação ainda nesse processo. Por isso, nós pedimos ao nosso conselheiro Renato Martins a possibilidade de estar fazendo uma reavaliação e até pedir uma auditoria detalhada, porque isso aqui é o início do novo processo. Nós estamos hoje trabalhando em parceria com esse único hospital da nossa cidade e gostaríamos de colocar essa reflexão nessa egrégia Câmara para que a gente possa estar atualizando os dados. E a parte técnica, infelizmente, nós não tivemos nem tempo de reavaliar aquilo que foi colocado depois dos pareceres
das assessorias, que foi mais recentemente agora, que é o detalhamento das ações de saúde em relação àquilo que a gente deve fazer nas prestações de contas. Gostaria de colocar essas questões e fazer esses pedidos. O hospital é a retaguarda dentro do modelo assistencial de Altinópolis, há 6 equipes de programa de saúde da família, isso já acontecia na época em 2011, portanto, os plantões de médicos eram todos garantidos pelo hospital, o atendimento 24 horas de retaguarda, as unidades básicas eram feitas pelo hospital. Hoje eu sou médico, existe uma falha muito grave na formação do médico, por isso que o governo federal teve que criar o programa Mais Médicos, e, portanto, um médico que fazia o trabalho antigamente para atender a cidade toda, hoje a insegurança dos médicos e a incompetência, que as faculdades hoje não formam médicos que são generalistas, e sim buscando só especialistas, e quando a gente tem que fazer o trabalho de plantão médico, nós temos dificuldade em contratar. Temos comprovados vários concursos públicos que nós já fizemos lá em Altinópolis, e, portanto, é fundamental a manutenção do atendimento hospitalar, onde nós temos uma flexibilidade maior e a gente pode garantir o atendimento 24 horas à população. E eu peço aqui insistentemente, resolvi vir fazer essa defesa oral, porque é o momento da gente aprofundar no modelo de assistência que nós temos hoje e não ficar apenas no modelo de financiamento. Hoje, a percepção subjetiva da população na qualidade da atenção é extremamente negativa e nós precisamos reverter. A credibilidade do Sistema Único de Saúde vai passar pelo protagonismo das equipes do Programa de Saúde da Família, das equipes profissionais, principalmente de nível universitário, porque senão nós não vamos reverter a percepção da população em relação à assistência e qualidade da assistência médica ao ser humano como um todo. Temos uma visão hoje arcaica na formação médica ainda, e precisamos reconhecer isso. A nossa categoria hoje é uma categoria profissional que tem os maiores índices de suicídio, é a categoria que usa usuária de droga, a medicina, e isso são pesquisas do Conselho Federal de Medicina. Portanto, nós estamos fazendo amanhã uma oficina do COAPES, que é a Educação em Saúde, em Franca, envolvendo os municípios, para rever a formação dos médicos hoje. Nós precisamos de médicos generalistas que atendam a população e o ser humano como um todo. E a formação hoje é uma formação especialista. Portanto, precisamos ter 2 plantonistas presentes dentro do hospital e ainda pagar médico referência de pediatra, de ginecologia, de cardiologista, para poder dar segurança à nossa população. Os gastos com médicos hoje ultrapassam exatamente 70% dos gastos da unidade hospitalar, para a gente poder ver a importância de estar revendo o modelo de assistência que nós temos hoje no Brasil, culturalmente, e principalmente nas pequenas cidades. Eu quero aqui colocar à disposição prefeitura, hospital, todos os dados que a gente tem lá, para que a gente possa fazer um grande trabalho nesse sentido. E estou aberto aqui a alguma pergunta, algum detalhamento das situações. Existe todo o ritual que foi feito, de plano de trabalho, leis aprovadas, previsão de LDO, tudo isso. E os detalhamentos que foram apontados pela a assessoria jurídica, eu peço que sejam reavaliados em função dos documentos que foram apostados nesse processo, a posteriori, para que a gente possa ter um detalhamento maior sobre isso. E agradecer que também, ao parecer exarado por esse egrégio tribunal, em relação ao convênio, né, quando a sensibilidade do conselheiro Renato Martins Costas colocou muito claro a necessidade de se trabalhar esse convênio. E pedir também que seja feita uma nova avaliação de auditoria no detalhamento da prestação de conta, com os documentos que foram já apresentados, a posteriori, e pedir o voto pela regularidade dos repasses feitos ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis, por um simples fato. É o único hospital da cidade, ele atende a população 24 horas, e se houver o repasse do hospital para a prefeitura, daquilo que foi pago ao hospital, e não poder pagar mais o hospital, imagine a calamidade pública que vai chegar à saúde na nossa cidade, que também atende aos municípios pequenos da região.
tribunal agradece a participação do eminente prefeito Marco Isser Luiz, da cidade de Altinópolis, que, até para além da defesa do que se contém no processo, presta um depoimento extremamente valioso sobre a saúde pública no país. Cumprimento Vossa Excelência. Há requerimento de sustentação na sequência do Ministério Público de Contas, senhor relator. Pois não. Doutor José Mendes Neto tem a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssima conselheira, excelentíssimo conselheiro, doutor secretário diretor-geral, senhoras e senhores, cumprimento inicialmente a defesa apresentada pelo senhor prefeito, cumprimento o senhor prefeito. Realmente, todo o tribunal, o Ministério Público de Contas, sem dúvida também, compartilha das preocupações de Vossa Excelência com relação à saúde e somos sabedores das dificuldades que Vossa Excelência deve enfrentar na gestão desse serviço público tão relevante. Ocorre, no entanto, que a nossa tarefa ela é absolutamente circunscrita à prestação de contas. Não se nega a relevância do serviço, mas cabe a nós, o Ministério Público e essa Corte, tão somente analisar se a documentação apresentada na prestação de contas é idônea, é capaz efetivamente de comprovar a aplicação dos recursos, e se essa documentação, além de idônea, se ela não se afasta do objeto do convênio. E, infelizmente, nesse exercício financeiro de 2011, os apontamentos da fiscalização, confirmados ao longo da instrução, são bastante graves. São serviços prestados fora do objeto. Prestação de serviços jurídicos, digitalização de documentos antigos, encargos tributários de exercícios pretéritos. E o dado mais alarmante é que, de um valor total de 3.737.000, há um apontamento de inconsistência com relação a 1.920.000. É desproporcional a fragilidade da documentação em relação ao montante repassado. Houve análise por parte do Ministério Público de Contas dos documentos que foram apostados depois? O nosso regimento não permite a dialogação nesta fase do julgamento. Desculpa, palavra do prefeito, Ministério Público. É uma norma regimental. Eu preciso terminar minha fala. Se o eminente relator entender aproveitar a presença de Vossa Excelência para algum questionamento adicional, poderá fazê-lo, mas nesta fase não se permite o diálogo. Então foi mal feita a defesa, tanto Okay, do não, Estado quanto da Prefeitura. Okay. Não, só me permita concluir minha fala, senhor prefeito, por favor. E, no contexto em que a instrução está, o Ministério Público reitera seu parecer pela irregularidade dessa prestação de contas. Não sei se a Câmara vai acolher a solicitação de Vossa Excelência no sentido de que se amplie a instrução. Esse é um juízo de valor da Câmara, não cabe a mim. Só acrescento que, ao meu ver, não é o caso de uma nova auditoria. Se trata de uma documentação referente ao exercício de 2011. O contraditório foi observado ao longo da instrução, todas as partes interessadas se manifestaram, e eu acho que já está próximo do tempo bom para o julgamento. Temos que ter uma duração razoável no processo. Caso, todavia, a Câmara acolha a solicitação de nova juntada de documentos, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público vai se manifestar sobre eles. Tá, ok? Eu agradeço a oportunidade. Palavra do relator. Eu agradeço e cumprimento a sustentação do senhor prefeito, igualmente as observações do Ministério Público de Contas. E estamos diante de uma circunstância em que a sustentação fez aqui um diagnóstico até bastante interessante, como Vossa Excelência suscitou, senhor presidente, da situação das responsabilidades dos municípios em face da prestação de serviço de saúde pública. A pertinência da opção administrativa efetivada pela Prefeitura de Altinópolis, ela já foi referendada, já foi atestada por essa Corte ao aprovar o convênio. Então, como bem ressaltou o doutor José Mendes, nosso eminente procurador, estamos agora diante de hipótese circunscrita. Foram repassados mais de R$ 3.737.000 no exercício de 2011 para o hospital local, para a Misericórdia de Altinópolis. Vossa Excelência, de uma certa maneira, assumiu que a Prefeitura
entrega para o hospital o que seja necessário para ele ficar aberto, funcionar e prestar um bom serviço. Exatamente. Né? Sem delongas e sem nenhuma vontade de esconder essa informação. Então, o hospital precisa ficar aberto, precisa prestar serviço. Quanto isso custar, a prefeitura está bancando. Tanto até que obteve uma aprovação na pesquisa popular de satisfação de serviço, etc. Só que nós estamos tratando de dinheiro público e não necessariamente o Hospital de Misericórdia de Altinópolis pode estar gastando bem esse dinheiro. E compete à prefeitura verificar se ele está gastando bem esse dinheiro. E não simplesmente entregar o necessário para ele ficar aberto e ele gastar mal. E gastar mal não significa desviar. Gastar mal significa gastar em objetivos que estão distanciados do quanto se estabeleceu naquele termo anterior e aprovado pelo tribunal. Mas eu não gostaria de que uma análise mais fria da documentação até então acostada conduzisse a um resultado desfavorável, porque hoje ele seria inevitável, sem que o município tenha a oportunidade de reavaliar, rever a documentação de suporte desses gastos e reapresentá-las. Estamos num julgamento de primeira instância, onde ainda é possível se reabrir a possibilidade de que uma documentação de suporte sólida possa estribar a nossa manifestação. Então, respeitosamente, senhor presidente, senhora conselheira, eu proporia à Câmara a conversão do julgamento em diligência para que um prazo de 30 dias seja fixado à Prefeitura de Altinópolis, para que junte com essa perspectiva, prefeito Marco Issa, com essa perspectiva de saber e comprovar aonde foram gastos esses R$3.737.000, para que isto possa ser concretamente aqui igualmente avaliado. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, acompanha a proposta do relator? Acompanho. Conversão em diligência, e o meu voto também acompanha Vossa Excelência. Convertido o julgamento em diligência, a matéria fica adiada nos termos propostos pelo eminente relator. Renova os cumprimentos ao eminente prefeito. Muito obrigado. Passamos ao item 80, agora sim, de responsabilidade da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Solicito ao doutor Rogério Silveira Lima que ocupe a tribuna dos advogados. Sua Excelência terá 15 minutos para suas considerações. Lembro que a sustentação oral requerida pelo Ministério Público de Contas também. Trata-se do parecer das contas anuais da Prefeitura de Tarumã. A palavra da eminente conselheira relatora. Cumprimento o doutor Rogério Silveira Lima e vou fazer uma síntese do relatório. Aqui são contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Tarumã. Foram cumpridos os principais índices constitucionais e legais na saúde, no Fundeb, no ensino, transferência à Câmara, gasto com pessoal, está no limite de alerta, remunerações de agente político em ordem, cargos sociais em ordens, inexiste precatório, houve um superávit de execução orçamentária de 9,92%, ou seja, foram cumpridos os principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. A fiscalização nos trabalhos realizados apontou os seguintes tópicos: controle interno, não regulamentação do controle interno, abertura de créditos adicionais em percentual não razoável, 44,30%, divergência de valores apurados nas peças contábeis, falhas relativas a demais despesas elegíveis para análise, falhas em regime de adiantamento, em licitação, tesouraria, almoxarifado, bens patrimoniais, e o quadro de pessoal que está em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, e também contratações de prestadores de serviços. A instrução, após regular notificação e apresentação de justificativas, a assessoria técnica
pelo seu setor responsável à análise dos aspectos econômicos e financeiros, se posicionou favorável à aprovação das contas. Quanto aos demais aspectos, sobretudo em relação aos índices constitucionais, foi acompanhado por sua chefia, que manifestou também pela emissão de parecer favorável aos demonstrativos, com recomendações para que estabeleça limite, abertura de créditos adicionais e transferências, remanejamentos, transposições, condicionado à inflação do período. O MPC, ao contrário, manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável, em razão do desvirtuamento da LOA, excesso percentual de alterações orçamentárias, superior à inflação do período, falta de regulamentação do controle interno, irregularidades constatadas na área de pessoal, falhas nas contas de gestão, sem prejuízo de regulamentação no que se refere à regulamentação do sistema de controle interno. A SDG lembrou que as últimas contas receberam pareceres favoráveis por essa Corte e, depois de análise detida dos autos, se posicionou também pela emissão de parecer favorável. É uma síntese do relatório. Palavra, doutor Rogério Silveira Lima. Boa tarde a todos, presidente, nobre conselheira Cristiana, doutor Renato, membro do Ministério Público, demais presentes. Estamos aqui diante do TC 577-02614, das contas do exercício 2014, da gestão política administrativa do prefeito Jairo, que tem sua gestão desde 2009, esse é o segundo mandato, o último ano de mandato, tem as 6 primeiras contas analisadas, 2009 a 13, por esse tribunal, julgado com parecer favorável e também pela Câmara de Vereadores. Estou aqui hoje para falar a respeito da conta de 2014. Nós temos três pareceres dos órgãos técnicos da Casa favoráveis e o parecer contrário do Ministério Público de Contas, que se baseia em 4 eixos, 2 deles que são a base para o parecer desfavorável. Eu queria aqui falar um pouco desses eixos. E lembrando aqui, 2014, o município, como bem dito pela doutora Cristiana, teve os índices na educação de 26,11, então cumpriu o artigo 212 da Constituição. O Fundeb se aplicou no magistério 74,83%, ou seja, maior do que o mínimo exigido de 60%. Também cumpriu 100%, não sobrando nenhum residual para o ano seguinte do Fundeb. Na saúde foi aplicado 21,94, ou seja, 6,94, acima do limite mínimo exigido de 15%. Pessoal, 48,68, ou seja, bem aquém do limite de 54. Tivemos a ordem de investimentos em 2014 de 12,69, um superávit de 2,18, ou seja, o município tem os seus principais índices cumpridos. Então, o Ministério Público deu um parecer favorável em 4 eixos, desfavorável, 4 eixos, sendo eles pessoal contratado em cargo de comissão. É bom ressaltar aqui que a análise do órgão que fiscalizou o município, o R4, seus agentes de fiscalização, não se adentraram ao mérito das contratações, ou seja, analisaram simplesmente os documentos e não verificaram que dos 100% dos cargos em comissão, 58% são ocupados por funcionários de carreira, ou seja, cumpre-se o artigo 37, que diz que, preferencialmente, os cargos em comissão deverão ser ocupados por funcionários de carreira. Então, o município muito bem cumpre isso. Os secretários municipais, todos eles, se exige nível superior. O segundo escalão também exige nível superior. Então, o município cumpre fielmente o que determina o artigo 37. Em relação à contratação de empresas, o município também cumpre, faz os processos licitatórios em boa ordem, não teve nenhum apontamento de processo licitatório nessas contas. Então, o município bem cumpre também a contratação de eventuais assessorias. O município faz tempo que não tem contratação de assessoria, e caso, 2014, foi para a contratação de cursos, assessoria para prestar curso. Então, o município bem cumpre o papel em relação a essas contratações. Os órgãos técnicos da Casa propugnaram pela parecer favorável, tanto a TJ, a SDG e demais órgãos da Casa. Desta forma, Excelência, eu gostaria que o parecer fosse pela aprovação das contas de 2014. Só isso, Excelência.
plenário agradece a participação do eminente advogado. A palavra do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, ouvi atentamente as considerações do causídico e o Ministério Público de Contas reitera a sua posição pelo parecer desfavorável. Como bem assinalado pela instrução, houve, com devido respeito, a efetiva desconfiguração da elaboração orçamentária, uma vez que foram alterados em 44,30% ao longo do exercício. A Prefeitura insiste em manter servidores ocupando, funcionários ocupando cargos em comissão, cujas características não se enquadram nos conceitos de direção, chefia e assessoramento. Além da inexistência dos requisitos que se tenham como suficientes para tanto, mantém a escolaridade de primeiro grau ou de ensino médio. Falhas verificadas também nas leis de licitações, nas suas inexigibilidades. Agora, o mais grave e o que justifica a minha fala, interrompendo essa sessão, é que essa situação é recorrente. Ela não se configura tão somente no exercício de 2014, mas quando nós pegamos o parecer de 2011, e Sua Excelência, o senhor Jairo da Costa Silva, está no seu segundo mandato, o prefeito está no segundo mandato, nas contas de 2011, cuja deliberação se deu em agosto de 2013, então há tempo mais do que suficiente para que fossem acolhidas as recomendações, naquela oportunidade a Câmara criticou a abertura de créditos adicionais da ordem de 46,81%. Inconsistências nas licitações e nas inexigibilidades. E, novamente, o fato de que os cargos em comissão mantidos pela Prefeitura não se subsumiam aos conceitos do artigo 37, inciso 5º. Naquela oportunidade, inclusive, a relatoria do parecer coube ao doutor Renato Martins Costa, e menciona que essa situação, verificada nas contas de 2011, na verdade, ela é ainda mais antiga. A Prefeitura mantém isso desde as contas de 2007. Eu vou pedir licença para reproduzir o texto. Persistindo nessa situação até o exercício em exame 2011, mas, dada a diminuta quantidade de cargos irregulares, quando comparados com a dimensão do seu quadro de pessoal, composto por 606 funcionários, penso, assim como a SDG, que se possa conferir uma derradeira oportunidade para que o município promova a devida regularização, com alerta no sentido de que as contas futuras essa situação não será mais tolerada. Então, se essa Corte, no exercício de 2011, deixou bem claro para o senhor prefeito que ele tinha que regularizar a situação do quadro de pessoal, que ele tinha que respeitar a elaboração do orçamento e que tinha que se ater para que as licitações e os contratos obedecessem rigorosamente aquilo que prescreve a Lei 8666, o que o Ministério Público pede é tão somente que se confira efetividade a esse parecer. Vou concluindo a minha fala, porque nas contas de 2013, relatoria do doutor Sidney Beraldo, a mesma situação se repetiu. É claro que esse parecer de 2013 só foi julgado em 2015, mas as mesmas irregularidades, alterações exageradas no orçamento, manutenção de funcionários em comissão ao arrepio da Constituição Federal e inconsistências e falhas graves nas licitações e nos contratos. Então, é nesse sentido que o Ministério Público entende que não apenas as falhas são graves, mas como elas acabam por caracterizar efetiva descumprimento das determinações e recomendações dessa Corte de Contas, é que reitera o parecer pela emissão de uma valoração desfavorável. Palavra da relatora. Ouvi atentamente tanto a defesa quanto a manifestação do Ministério Público de Contas e solicito a retirada de pauta do processo para análise de ambas as manifestações. É regimental o requerimento de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Retomamos
a sequência dos processos, me permito relatar os itens 18 e 19, que cuidam de um contrato da Prefeitura de Campos do Jordão, acompanha uma representação. O voto vai acompanhar a instrução pela improcedência da representação e pela regularidade da matéria. As falhas relacionadas à intempestiva divulgação do contrato, da celebração e ausência de cadastro não interferiram no procedimento. Justificativas apresentadas são hábeis para demonstrar que o empréstimo bancário alardeado na representação se destinava a objeto diverso. E a opção pela alocação derivou de critérios de oportunidade e conveniência, atinentes à indisponibilidade de recursos financeiros. Encurto razões, portanto, pela regularidade da matéria. Está em discussão e votação. Aprovado. A petição de vista no item 20, eu retiro, vai ao cartório, 15 dias para vista, se Vossa Excelência permitem, retirada a matéria. Os itens 21, 22 e 23 cuidam do mesmo fenômeno, que é a acessoriedade de termos aditivos a contratos julgados irregulares. Portanto, aqui o princípio da acessoriedade se faz presente, portanto, pela irregularidade dos termos de que cuidam os itens 21, 22 e 23 em conjunto, em discussão e votação, aprovados. Contas da Câmara do Município Tremembé, exercício 2013, o voto acompanha a instrução, a TJ e Ministério Público, pela regularidade dos demonstrativos, com as recomendações que couberem. Em discussão e votação, aprovado. Eu vou retirar. Câmara Municipal de Irapuru, volto ao gabinete para reestudar e relato o item 26. São as contas do prefeito de Óleo, exercício de 2014. A instrução é dividida, a TJ Jurídica, Chefia e SDG, parecer favorável, Ministério Público, contrário. O propósito de voto vai acompanhar a instrução da Assessoria Técnica, Economia, Chefia e SDG, pela emissão de parecer favorável com as recomendações pertinentes nos termos do voto que antecipei. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas do prefeito de Barretos, exercício 2014. Remanesceu aqui uma crítica de SDG na questão previdenciária. Entende que a falta de recolhimento dos encargos devidos ao Instituto de Previdência do município constitui fundamento para a rejeição das contas. No mais, os números estão bons. Acontece que houve aqui, na verdade, talvez um equívoco da diretoria geral, porque o Executivo recolheu a integralidade das parcelas, patronal, servidores devidos à Previdência Municipal. Esta constatação foi feita até por um contato telefônico à comunidade regional, que confirmou este fenômeno. A STG tinha entendido que a administração não haveria promovido os recolhimentos, mas eles foram recolhidos e o R ratificou a liquidação das mencionadas obrigações. O que a Prefeitura deixou de repassar são valores relativos ao aporte de custeio suplementar de agosto a novembro e 13º salário, as despesas administrativas e reembolso auxílio-doença. Parte desses compromissos foram saldados em 2015, mas nenhum problema trouxe ao fundo, porque é um fundo majoritário. O Instituto de Previdência de Barretos indicou a existência de um superávit, na verdade, de 70.355.600 ao final do exercício. Então, nenhum prejuízo trouxe esta deficiência da Prefeitura. Parte foi saldada. Eu creio que o que remanesce é muito pouco para comprometer o total das contas, que, no geral, apresentam índices consideravelmente bons. Então, a proposta é de parecer favorável às contas do prefeito de Barretos, exercício 2014. Está em discussão e votação. Aprovado. Apartado das contas da Prefeitura de Rosana. O que se discute aqui? Subsídios dos agentes políticos. A prefeita e a vice-prefeita tinham seus subsídios estabelecidos em lei numa proporção ao maior vencimento dos cargos municipais, que era o procurador municipal. Era em comissão. Aí houve um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e esse cargo em comissão transformou-se em cargo efetivo e, com isso, teve seus vencimentos majorados. Consequentemente, os vencimentos da prefeita e da vice-prefeita também foram, nessa medida, majorados. Esta fixação de vencimento de agente público não é condenado pela Corte. Já houve casos anteriores e o tribunal achou regular esse tipo de cálculo para o pagamento dos vencimentos. E nessa linha é perfeitamente normal, portanto, que tenha havido esse acréscimo nos vencimentos da Aparecida Batista Dias Barreto de Oliveira, ex-prefeito
de Rosana e da vice-prefeita. A recorrente é a ex-prefeita e eu considero que ela tem razão. Conheço e dou provimento nos termos que foram aqui expostos pela Secretaria Diretoria-Geral. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Osasco, prestação de contas e repasses públicos à Associação de Pais e Mestres. Mais um caso de Osasco, Associação de Pais e Mestres, não discrepa de outros que já temos examinados. Eu dou provimento ao recurso. Reforma a sentença, considero prestação de contas e numerário repassado regular na integralidade com quitação. Está em discussão e votação. Aprovado. Fundação Educacional Mirassolense é recorrente na admissão de pessoal por tempo determinado. É possível dar um provimento parcial para determinar o registro de atos de admissão de Márcia Rossi Murado e Silvio Roberto Castelão, porque aqui houve procedimento seletivo. No mais, aqueles que não foram submetidos à seleção, se nega o assentamento das contratações. Mas propõe uma redução de multa aqui. No máximo 160, o FESPES é bastante razoável. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura do município de Pirajuí, Instituto de Gestão de Projetos Noroeste Paulista, GEPRON. Nada muito novo aqui nos contratos com o GEPRON. Aqui foi confiado programas de saúde, sem amparo e prévio estudo que sugerisse que a iniciativa proporcionaria resultados positivos. Concurso de projetos, com o qual a entidade pretende justificar a seleção da parceria, não avaliza a opção da administração municipal. O certame foi lançado à praça em julho, somente após a assinatura do termo de parceria. Então, faz um concurso de projetos depois que assinou a parceria. Tampouco prestação de contas comprova a escorreta destinação dos recursos, em curto razões. Voto pelo desprovimento da Prefeitura e do GEPRON. Está em discussão e votação. Aprovado. Retiro recursos ordinários do item 32, volto ao gabinete também para reestudo. Relato 33, recurso ordinário do ex-prefeito do município de Bebedouro, contas e repasses públicos ao grupo antialcoólico independente de Bebedouro. É razoável, né? Para cuidar de dependente tem que ter um grupo independente. Aqui, tudo bem. Mas não há no recurso ordinário elementos que autorizem a concretização da pretendida reforma. Razões do apelo defendem basicamente conduta do administrador, adequação do procedimento. Não se oferecem documentos que comprovem a efetiva aplicação da quantia impugnada. Meu voto é pelo desprovimento. Conheço, né? Provimento está em discussão e votação. Aprovado, apartado das contas de franca, pagamento de horas extra, vista. Proposta de voto acompanha SDG, não provimento. Matéria idêntica, referente a 2009, já constituiu objeto de análise no TC 800-159, mereceu desaprovação. Em curto razões, conheço, nego provimento. Recurso ordinário Sueli Navarro Jorge, prefeito de Havaiandava, admissão de pessoal. Admissões temporárias. Documento agregado ao feito não elucida a ocorrência de epidemia do agente transmissível de dengue, de modo a enfatizar a ascensão da doença na região sensivelmente maior que a frequência esperada ou habitual. Subsiste menoscaba a deliberação dos autos do processo 15248 TCA, que dispõe que a admissão do pessoal por prazo determinado deve sempre ser precedida de processo seletivo. Meu voto conhece, mas nega provimento ao apelo. Discussão em votação. Aprovado. 36. Recurso ordinário de Maurício Razi, ex-prefeito de Porto Ferreira, também admissão de pessoal. As razões de recurso não evidenciam o cumprimento dos requisitos constitucionais. Colhendo a primeira Câmara já apreciou o caso análogo, deliberou manter decisão de primeiro grau, contrário a assentamento dos atos admissionais da mesma espécie levados em 2011, pelo desprovimento. Eu voto com esse, né, provimento em discussão e votação. Aprovado. 37, Prefeitura de Mogi Guaçu, admissão de pessoal também. As admissões aqui se fizeram necessárias. Aqui dá para ver, em função de diversos afastamentos titulares, aqui se comprovou documentalmente, a administração justificou os atos, houve processo seletivo, eventual omissão no que respeita ao pronto preenchimento dos referidos pós-trabalho poderia, em tese, causar transtorno à população local. Pondero também a relevância do serviço no carente setor de educação, prestados de boa-fé pelos admitidos. O voto conhece e aqui, nesse caso, dá provimento às admissões na área educacional. E retiro o item 38, volta também para reestudar
E relato finalmente o 39, que é um recurso ordinário da Prefeitura de Ubarana, prefeita João Costa Mendonça, serviço de cadastro e cobrança a uma representação. Conheço em preliminar, Vossas Excelências me acompanham, mas as razões não abalam os fundamentos da sentença recorrida. É prescindível acionamento e esgotamento da discussão na esfera administrativa do órgão licitante para legitimar a provocação do tribunal, o que impossibilita o acolhimento da alegada preclusão da matéria articulada na representação. Comprovação de capacidade técnica mediante apresentação de atestado contendo volume igual ou maior do quantitativo, a inequívoca afronta a súmula 24. Aqui também se demandou prova de quitação de tributos imobiliários que nada se relacionam com serviços licitados. Conhece e nega o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. Em conjunto, relatórios e votos individualizados, 40 e 41. Pregão presencial e contrato da Prefeitura de São João da Boa Vista e concorrência, contrato, termos de alteração, recebimento definitivo, execução contratual da Prefeitura de Tabatinga. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 42 e 43, também em conjunto, senhor presidente. Pregão presencial, ata de registro de preço, notas de empenho, Prefeitura de Suzano com Duarte Têxtil. Objeto, aquisição de kits de uniforme escolar, sobre a matéria representação de Mercosul Comercial. A instrução é dividida. Aqui houve previsão de apresentação de amostras imediatamente após o término da etapa de lances verbais. Neste caso, em se tratando de amostras especiais, que requerem elaboração específica, apresenta-se descabida a exigência para o mesmo dia da realização da sessão de abertura dos envelopes. E, nesse ponto, procede a representação apresentada. A julgo parcialmente procedente, voto pela irregularidade da matéria contratual, aplico multa de 160 UFES ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. 44, concorrência, contrato, termo de aditamento, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jabuticabal, MB, Engenharia e Meio Ambiente, coleta de lixo domiciliar e de lixos de serviço de saúde. Aqui também há divisão na instrução. De início, verifico que deixou de ser mencionada a fonte dos valores orçados pela municipalidade. Cabe lembrar que, depois de homologada, a proposta vencedora foi renegociada a pedido do prefeito de Jabuticabal, que constatou que a mesma havia sido superior ao valor de outros contratos celebrados na região. Portanto, além da falta de parâmetro de preços, há indícios de que a oferta trazida pela contratada não foi a mais econômica para a autarquia. O objeto licitado compreende serviços de coleta de lixo domiciliar e de saúde. A aglutinação realizada, nos termos da jurisprudência desta Corte, exclui do certame empresas que apenas desempenham parte das atribuições exigidas, valendo realçar que foi vedada a participação em regime de consórcio. Ainda temos visto do CREA como condição de habilitação, CAT para comprovação de capacidade técnica operacional, violação à súmula 14, visita técnica limitada e jungida ao responsável técnico da empresa, excesso na comprovação da regularidade tributária. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFES aos responsáveis. Discussão e votação. Aprovado. 45, inexigibilidade de ação e contrato, Prefeitura de Mineiros do Tietê com TM, rodeios e eventos. Apresentação de Milionários é Rico na Festa do Peão. Instrução desfavorável e o meu voto acompanha, não é representação exclusiva, a empresa atua apenas como agenciadora para aquele evento, pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 46 e 47, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 48, prestação de contas de repasse da Prefeitura de Osasco ao Centro de Educação, Estudos e Pesquisas no ano de 2009. Instrução pela regularidade, o meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. Em conjunto com relatórios e votos individualizados, 50 a 52. Deferido. Câmaras Municipais de Presidente Alves e Mirassolândia 2013 e Indiana 2014, com instrução pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 53, Câmara Municipal de Guaiçara, contas de 2013. A instrução de ATJ e SDG é favorável, porém, o Ministério Público de Contas aponta problemas em ressarcimento de despesas, bem como a existência de cargos comissionados em número superior àqueles efetivos.
eu vou acompanhar as conclusões favoráveis, mencionando que, quanto às despesas, o que ocorreu foi reembolso com viagens oficiais de vereadores e servidores da Câmara. É óbvio que tem razão o Ministério Público, contraria a Lei 4.320. Só que, em benefício do administrador, constata-se que a lei orgânica local permite esse tipo de atividade. Está errada, não pode ser assim desenvolvido pelo município. Eu faço determinações no sentido de que a conduta administrativa se conforme à Lei 4.320. Quanto ao quadro de pessoal, como bem destacou SDG, os apontamentos e advertências foram feitos quando este exercício, que é o exercício de 2013, não havia sido efetivado. Portanto, eu reitero as determinações anteriores, porém não acolho a desfavorabilidade da conta. Aprovo. Em discussão, em votação, aprovado. 54 e 55, Prefeituras de Polônia e Tambaú 2014, com instrução pela emissão de parecer favorável. Em discussão e votação, aprovado. 56, Rio das Pedras. Rio das Pedras, Prefeitura. O único problema de Rio das Pedras está nos precatórios. E foi juntada a documentação ontem, que envolve uma apreciação do Tribunal de Justiça exatamente sobre isso. Eu vou retirar de pauta, retornando ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência, retirado de pauta. 57, embargo de declaração em face de decisão desfavorável à admissão de pessoal de Santo Antônio da Posse, exercício 2012. Eu conheço e rejeito pela natureza infringente. Em discussão e votação, aprovado. 58, recurso contra a sentença que julgou irregular de licitação, contrato aditivo da Prefeitura no Poranga. Contratação de serviços técnicos de elaboração de projetos educacionais. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. As alegações ofertadas pelo recorrente se limitam a defender sua gestão frente à Prefeitura, especialmente na área da educação. Quanto às falhas ocorridas, pouco ou nada foi acrescido. Não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 59, recurso contra a decisão que julgou irregulares as contas de 2011 do Instituto de Previdência e Servidor Público de Taquaritinga. Recorre o Instituto. Foi aplicado multa à responsável. A instrução é desfavorável, houve sustentação oral em sessão anterior. Conheço em preliminar. Conhecido. As contas do Instituto de Previdência de Taquaritinga estão cronicamente comprometidas. Não há o que fazer quanto ao mérito. Mas eu pondero, senhores conselheiros, que a administração de 2011 herdou uma situação desfavorável e repassou uma situação desfavorável a partir de 2012. Porque tudo está lá atrás quando a Prefeitura empurrou para o Instituto de Previdência, sem 1 centavo de contribuição, toda a folha de inativos da Prefeitura. Ora, não vai funcionar nunca. Então eu mantenho a irregularidade, mas proponho o afastamento da multa da dirigente. Em discussão e votação, aprovado. O item 60, recursos ordinários contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de repasses da Prefeitura de Pirajuí ao GEPROM 2010. Recorrem à Prefeitura e ao GEPROM. Instrução é desfavorável, o GEPROM juntou memoriais, conheço em preliminar. E no mérito, como Vossa Excelência já relatou hoje, senhor presidente, as irregularidades em relação a contratos do GEPROM se repetem, eu nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 61, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares subsídios pagos aos agentes políticos de Valparaíso, apartado das contas de 2011. Se pagam anuênios aos secretários municipais e foi aplicada a multa ao responsável. Preliminar, eu conheço. Conhecido. Instrução é desfavorável e realmente no mérito não há o que fazer, mas é interessante porque o recurso nem quis discutir a impertinência dos anuênios. Acho que reconheceu que eles não poderiam ser pagos mesmo, já que o regime é de subsídio, né?
Porém, a decisão de primeira instância expressamente dispensou a devolução das quantias recebidas a maior, considerando-se os montantes envolvidos, que não são grandes, e a boa-fé dos implicados. Essa mesma boa-fé eu reconheço no ordenador de despesa, que cessou o pagamento tão logo teve conhecimento da sua inadequação. Portanto, mantida a irregularidade, eu dou provimento para o afastamento da multa. Em discussão, em votação, aprovado. 62, recurso contra a decisão que julgou irregular apartado da Prefeitura de Itaoca, pagamento indevido de subsídios aos agentes políticos no exercício 2011. Recorre o então prefeito. Desfavorável à instrução. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, o que ocorreu foi o seguinte. Os secretários municipais são servidores efetivos e que foram remunerados com as vantagens próprias dos seus cargos de origem. Não obstante, fossem remunerados por subsídio. Eu procurei, e não se encontra, uma opção que eles pudessem ter feito, que lhes seria inteiramente válida e permitida, por receber pelo seu cargo de origem, assim não teria nenhum tipo de consequência, receber adicional por tempo de serviço, etc. Mas essa opção não foi feita, portanto, remanesce irregular o regime de pagamento. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 63, recursos contra a decisão que julgou parcialmente regular a prestação de contas da Prefeitura de Mogi das Cruzes, repasse ao Núcleo Aprendiz do Futuro no exercício 2012. Recorrem Prefeitura e Prefeito, a instrução é pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui não há nenhuma notícia de prejuízo, malversação. O que foi é que a entidade contratou uma empresa e o sócio dessa empresa era parente do dirigente da entidade. Então, eu estou fazendo determinações severas no sentido de que isto não mais ocorra, mas considerada a inexistência de inadequações no gasto, eu acompanho a instrução e dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 64, recurso contra a decisão que julgou irregular licitação e contrato aplicando multa. Prefeitura de Pedranópolis adquiriu uma pá carregadeira usada. Corre o prefeito. Não provimento a instrução, conheço em preliminar. Conhecido. Que a Prefeitura de Pedranópolis recebeu dinheiro da Secretaria do Meio Ambiente, um convênio, para adquirir maquinário. Comprou o maquinário, mas é interessante, licitou tudo direitinho, mas recebeu 200 mil e comprou o maquinário por 200 mil. Não há nenhuma prova, nem de que esse valor seja excessivo, nem que ele seja correto. Pedranópolis, né? Regular não é, mas eu afasto a multa do prefeito. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o 65, recurso contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Osasco, a APM, em escola municipal, em 2012, que também é matéria recorrente, é nossa pauta, eu conheço e dou provimento. Conhecido, em discussão, o mérito, aprovado o voto do relator. Palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, inicialmente eu relato o item 66, em exame, licitação, contrato e termos aditivos firmados entre a Prefeitura Municipal de Serra Negra e Expresso Metrópolis Transporte e Viagens Limitada, visando a prestação de serviço de transporte de estudantes. A TJ e SDG concluíram pela irregularidade. Aqui permanecem várias irregularidades, eu destaco algumas. A começar pela falta de orçamento básico e deficiente pesquisa de preço. A Prefeitura teve como parâmetro uma única cotação. Também remanesce a questão da condição editalícia de contratação de, no mínimo, 80% de mão de obra de pessoas residentes no município de Serra Negra. Também restritiva a imposição de declaração de que a empresa teria de apresentar, caso vencedora do certame, por ocasião da assinatura do ajuste, documento de posse ou contrato de locação de imóvel no município de Serra Negra, para ser utilizado como garagem. Por fim, não é elidida a exigência de, no mínimo, 2 atestados para comprovação
de qualificação técnica. Nessas condições, o meu voto pela irregularidade com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 67 e 68. Trata-se de inexigibilidade de licitação e contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Pirajuí, objetivando a apresentação de shows. Aqui, conforme o relatório e voto que enviei previamente a Vossa Excelência, as contratações não foram feitas com empresários exclusivos. A piorar ainda, a ausência justificativa dos preços. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESP ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. 69, também inexigibilidade de licitação e contrato, agora pela Prefeitura de Presidente Epitácio, fiscalização e ATJ pela irregularidade. Eu acompanho a instrução processual. Trata-se, no caso, também de contratação de artista por meio de empresa que não detinha exclusividade na apresentação do grupo musical. Voto pela irregularidade, multa de 160 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. O 70, o retiro de pauta com retorno ao gabinete. Deferido. 71 e 72, eu relato em conjunto concorrência e contrato firmado pela Prefeitura de Itu, objetivando a execução de obras de uma unidade escolar. Examina-se em primeiro e segundo termo de aditamento. O processo constou da pauta da primeira Câmara em 1º de setembro de 2015 e 29 de setembro de 2015, sendo proferidas sustentações orais pelo advogado e também pelo representante do Ministério Público de Contas. A instrução convergiu, em última análise, pela irregularidade da matéria. Também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, entendo que a matéria não comporta aprovação. São várias falhas. Por exemplo, estipulou-se no edital o recolhimento antecipado da garantia de participação em 6 dias, previsão que não possui amparo legal. Houve a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional por meio de um único atestado. A exigência de relação explícita da equipe técnica, que se responsabilizará pelos trabalhos, acompanhada de respectivo currículo, assinatura de ciência do profissional, como condição de habilitação, o que extrapola o artigo 30 da Lei 8666. Igualmente, não encontra respaldo no mesmo dispositivo legal a exigência de quadro de atestados, onde consta o número da RT, em que itens são atendidos e a respectiva indicação no atestado. Note-se que 2 licitantes foram inabilitadas pela não observância dessas cláusulas. Também verifico que a licitação foi levada a efeito com projeto básico incompleto, defeituoso, planilha orçamentária que não refletiu a realidade da obra, fato esse reconhecido pela própria Prefeitura de Itu. Segundo consta dos autos, a empresa EPPO, que foi a vencedora do certame, já havia realizado a prospecção do solo antes mesmo de ser lançada a licitação. Nessa conformidade, acompanhando a TJ e SDG, o meu voto é pela irregularidade e encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. Em discussão e votação, aprovado. 73. Prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Araçatuba através de termo de parceria ao convênio integrado e apoio profissional CIAP no exercício de 2008. O termo de parceria teve por objeto operacionalizar e executar o Programa Saúde da Família. Assessoria técnica pela reprovação. Aqui observa-se a taxa administrativa, além de outras despesas igualmente não comprovadas documentalmente. Também constata-se a ocorrência de inadimplência do OCIP contra encargos sociais. Diante dos elementos que instruem os autos, e conforme o relatório que encaminhei previamente a Vossa Excelência, eu vou votar pela irregularidade presente de prestação de contas, condenando o Centro Integrado e Apoio Profissional CIAP à restituição de R$ 3.821.312,50, decorrente de despesas não comprovadas. À vista do falecimento do ex-prefeito municipal, eu deixo de propor aplicação de sanção pecuniária. É como voto. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 74 e 75, câmaras municipais de Itápolis e Rincão, exercício de 2014. Eu acompanho as manifestações da TJ e MPC no sentido de serem consideradas regulares com ressalvas referidas câmaras. Em discussão e votação, aprovado. 76.
contas anuais de 2014 da Prefeitura de Conchal, ATJ, MPC e SDG, pela rejeição dos demonstrativos. Aqui há questões suficientes à rejeição das contas. Refiro-me ao déficit de execução orçamentária e financeira, falta de recolhimento dos encargos sociais. Nessas condições, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência e acompanhando a instrução, o meu voto é pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de Conchal, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 77 a 79 da pauta. Deferido. Contas anuais das prefeituras de Monções, Quintana e Lagoinha, todas relativas ao exercício de 2014. Os executivos municipais deram cumprimento aos ditames legais no que tange ensino, investimento, magistério, Fundeb, transferência à Câmara, gasto com pessoal, saúde, remuneração, precatório, encargos sociais. Encaminhei previamente relatório e voto, e meu voto no sentido da emissão parecer favorável às contas dos referidos municípios. Em discussão e votação, aprovados os votos da relatora. 81. Embargos de declaração opostos em face da decisão dessa primeira Câmara que negou o provimento a recurso ordinário interposto pela Fundec, Fundação Dracenense de Educação e Cultura. SDG é pela rejeição. Em preliminar, eu conheço dos embargos e, no mérito, não há o que prosperar, pois não há omissão, dúvida, contradição ou obscuridade. Meu voto é pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado. 82, recurso ordinário interposto pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, em face da sentença que julgou irregular o balanço geral relativo ao exercício de 2010. SDG pelo não provimento, em preliminar recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, como bem disse SDG, o conjunto de impropriedades que ensejaram a reprovação das contas já mereceu, em certa medida, oportuna censura desse tribunal na apreciação de balanços da Fundação anteriores ao ora examinados. Nessas circunstâncias, e acompanhando a manifestação da SDG, eu nego o provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. 83, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Tuverava, em face de sentença que julgou irregulares convite e contrato. SDG pelo não provimento, em preliminar recursos em termos dele conheço. Plenário acompanha. No mérito, as alegações apresentadas na peça recursal não merecem prosperar, pois não são capazes de descaracterizar as impropriedades constatadas, notadamente a ausência de prévia pesquisa de preço para a fixação do valor total estimado da contratação, bem como a vaga e genérica descrição do objeto a ser contratado. Tampouco foram apresentadas razões que justificassem o não cumprimento da execução contratual em sua totalidade. Na esteira da manifestação da STG, eu nego provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Item 84, recurso ordinário interposto pelo senhor José Antônio Baquim contra a sentença que julgou irregular a matéria em apreço e aplicação de multa de 600 UFESPs ao responsável. O juízo de irregularidade no decisório recorrido fundamentou-se, em síntese, na inadequação da aquisição de cestas básicas pela Associação dos Servidores Municipais de Sumaré, destinado aos servidores municipais em face de repasse de recursos efetuados pela Prefeitura Municipal de Sumaré. Trata-se de matéria apartada das contas de 2010. A SDG pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. Aqui no mérito, durante o exercício de 2010, a Prefeitura de Sumaré repassou à Associação dos Servidores Municipais de Sumaré a importância de R$ 6.469.554, com o objetivo de que a entidade adquirisse cestas básicas que seriam destinadas aos servidores municipais. Entendo que a aquisição de cestas básicas para os servidores municipais deveria ser efetuada pela Prefeitura, mediante correspondente processo licitatório. Ainda disso, não consta dos autos convênio firmado entre a Prefeitura e a Associação dos Servidores Municipais de Sumaré para aquisição das referidas cestas básicas. Entretanto, eu vou votar pelo provimento parcial para reduzir a multa para 300 UFESPs. É como eu voto. Em discussão e votação, aprovado. 85, recurso ordinário interposto
contra a sentença exarada que negou o registro de admissão temporária de 17 médicos no município de Praia Grande. Foram contratados 17 médicos no exercício de 2012. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a recorrente vem procedendo sucessivamente a contratações por prazo determinado. Consta que, desde 2003, o município de Praia Grande procede à contratação de caráter temporário. A propósito, anoto que foram verificadas sucessivas admissões de algumas das mesmas pessoas ao longo dos exercícios. Eu acresço que o critério de seleção é currículo com foto e entrevista oral, desatendendo aos princípios constitucionais. Eu vou votar pelo provimento parcial somente para afastar a multa. Em discussão e votação, aprovado. 85. Aqui é um recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregular aquisições de refeições, marmitex, e foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao senhor Antônio Márcio de Siqueira, prefeito de Aparecida à época. A SDG, pelo provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, aqui é o seguinte, ao longo do exercício de 2010, foram adquiridos cerca de R$10.000 com marmitex. Cada marmitex, R$6 cada um. Mas como acompanho o SDG quando fala que observe-se na sequência das datas das notas fiscais, eu coloquei a sequência das notas fiscais no relatório de voto que encaminhei previamente, de fato, conforme apontado por SDG, não há uma conformidade da despesa ao longo do exercício, que indicasse que as aquisições foram feitas de formas reiteradas. Ademais, nos autos da fiscalização dos anos posteriores, 2011 e 2012, não consta nenhum apontamento sobre essa despesa em questão. Os gastos foram de baixas montas e destinaram ao fim que se destinavam. Foram adquiridos marmitex para pessoas que estavam trabalhando junto no combate à dengue, marmitex para pessoas que trabalhavam na vacinação, isso ao longo do ano. Eu vou acompanhar a SDG e vou dar o provimento ao recurso ordinário. Em discussão, voto a relatora dá provimento ao recurso. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Com isso, esgotamos a matéria constante da ordem do dia. Indago o doutor José Mendes Neto, eminente representante do Ministério Público de Contas, deseja a vista. Não, senhor presidente, obrigado. Não há interesse do Ministério Público. A palavra dos conselheiros. Ao encerramento da sessão. Desejo boa tarde a todos. Encerro os trabalhos.